Bom, boa tarde para todos. Vamos hoje então iniciar a segunda semana virtual organizada pelo DCT. Temos o prazer de ter um conjunto de convidados muito para além daquilo que poderia ser a minha melhor expectativa. Portanto, tenho o prazer hoje de começar com o professor João Manuel Tavares, da Faculdade de Engenharia, que fez o favor digamos, de participar nesta semana virtual. Eu tinha pedido a todos os palestrantes uma espécie de uma short bio. O professor João Manuel Tavares enviou uma short bio que eu vou passar a ler antes dele iniciar a sua apresentação. Portanto, é o seguinte. Portanto, João Manuel Tavares licenciou-se em Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 92. Obteve os graus de mestre e doutor em Engenharia Eletrotécnica de Computadores, também na FEUP, em 95 e 2001. Desde 2001 é investigador sénior e coordenador do projeto no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial. É professor associado no Departamento de Engenharia Mecânica da FEUP desde 2011. Obteve a agregação em Engenharia Mecânica pela Universidade do Porto em 2015. Desde 2001 tem participado em vários projetos de investigação financiados, quer como investigador responsável e orientador e co-orientador de várias teses de mestrado e doutoramento, concluídas e em curso, bem como de vários projetos de pós-doutoramento. Tem vindo a organizar numerosas conferências, workshops e simpósios nacionais e internacionais, bem como participado em comitês locais e científicos de vários eventos nacionais e internacionais, sendo coautor e chair de séries de conferências internacionais como Image, VIP Image, Biodental e ICCEBS. Atualmente é coeditor de mais de 55 livros científicos, coautor de mais de 50 capítulos de livro, 650 artigos em revistas e conferências nacionais e internacionais. É o coautor de 3 patentes internacionais e 3 patentes nacionais. É o cofundador e editor da série de livros Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics, editada pela Springer. Fundador e editor-chefe da revista Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Image and Visualization, publicada pela Taylor and Francis. E editor-chefe da revista Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, publicado pela Taylor and Francis. O trabalho que tem desenvolvido com os seus colaboradores tem merecido várias distinções, como o prémio de melhor artigo publicado em 2012 na revista Pattern Recognition, da Elsevier, e os prémios de excelência científica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, referente a publicações em revistas científicas indexadas pela JCR, recebido entre 15 e 20. Dos seus atuais interesses de investigação, destacam-se visão computacional, imagem médica, visão 3D, visualização científica, biomecânica e desenvolvimento de produto. Para mais informações, pode consultar o seu site. Portanto, acho que está mais do que apresentado. Estamos perante uma pessoa que eu confesso não conheço pessoalmente, só conheço virtualmente, mas tenho estado a acompanhar a carreira desde há uns anos esta parte, e é para mim um imenso prazer que tenha aceito participar nesta segunda semana e ainda por cima abrir esta segunda semana. Portanto, João, esteja à vontade, não sei se quer partilhar vídeo, se quer partilhar áudio, se quer partilhar algum PowerPoint, portanto a sessão é sua. Portanto, tenho a certeza que vai ser muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Fernando. Obrigado pela introdução, é um prazer estar aqui e ter esta possibilidade de apresentar o nosso trabalho. Eu começo por apresentar os cumprimentos institucionais da minha universidade, à Universidade Portugalense, ao seu reitor, ao professor Sebastião Feio de Azevedo, que é um amigo. Agradecer o convite por estar aqui e partilhar a possibilidade de partilhar o trabalho que eu tenho vindo a fazer com os meus colaboradores. E, portanto, eu tenho uma apresentação e vou precisar de partilhar o ecrã. Eu peço se, ok, eu tenho autorização Sim, e, portanto, eu vou ativar. Portanto, a minha apresentação, o título é Análise Computacional de Imagens, Métodos, Aplicações e Desafios. É uma apresentação que vai dar uma visão daquilo que nós temos feito, que o meu grupo tem feito na Faculdade de Engenharia, na área de imagem. Faz precisamente agora, hoje e amanhã, faz precisamente 5 anos que eu fiz a minha graduação. Parte desta apresentação foi parte da lição que eu dei. De facto, a parte de imagem é aquilo que eu considero o core da minha atividade científica. E em termos de apresentação, portanto, o que eu tenho aqui em termos de agenda é
é isto. Vou começar com uma introdução, o que é uma imagem, como é que as imagens aparecem, o que é processamento de análise de imagem, e depois vou começar a mostrar alguns algoritmos e alguns resultados que nós temos vindo a ter sobre o que é a imagem e segmentação, portanto, segmentação de imagem, seguimento de movimento, emparelhamento de objetos que estão em imagens, fazer alinhamento de objetos em imagem, obter informação 3D e depois as conclusões e algumas perspectivas futuras. Finalmente, deixar só o nome das pessoas que têm vindo a colaborar comigo, que o que eu vou apresentar aqui, 99% é trabalho deles, e depois um bocadinho de marketing, que é a parte que nós temos vindo a desenvolver em termos de eventos e publicações, e portanto todo o trabalho que nós temos vindo a fazer é sustentado numa network, numa rede de contactos que nós temos vindo a estabelecer, e portanto os eventos, as conferências, os simpósios fazem parte desse networking, assim como as publicações, as revistas e a série de livros. Portanto, a minha apresentação já foi feita pelo professor Fernando, dificilmente eu diria melhor, mas basicamente eu sou professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, do Departamento de Engenharia Mecânica. Tenho algo que me diferencia, é que eu tenho uma formação de base em Engenharia Mecânica e depois fui fazer o meu mestrado e o meu doutoramento, de facto, ligado a esta área da visão por computador, em eletrotecnia e computadores. E depois, quando eu ganhei uma posição no Departamento de Engenharia Mecânica, depois acabei por fazer a minha agregação também em Engenharia Mecânica, mas como eu vos disse, parte desta apresentação foi a parte da aula que eu fiz, da lição que eu dei na minha agregação. E, portanto, eu tento um bocadinho juntar a parte dos fundamentos de Engenharia Mecânica, dos princípios físicos, e como eu vou tentar mostrar hoje, nesta parte mais, tradicionalmente mais vista como na área da Engenharia Eletrotécnica e da área da ciência dos computadores, que é a visão computacional. Mas para além deste trabalho de visão, que eu volto a dizer que é de facto a minha área principal, cada vez mais, eu também tenho algum trabalho mais ligado aos meus fundamentos, como ligado à biomecânica, em particular a análise de movimento humano e controle postural, também algo ligado aos elementos de produto, aquelas patentes que foram citadas pelo professor Fernando Moreira, tem a ver com esse elemento de produto, mas, como eu disse, a área do processamento de análise de imagem é de facto o core principal da minha atividade. O que é que nós pretendemos fazer nesta área do processamento de análise de imagem? Bem, o que nós tentamos fazer é aquilo que, felizmente, nós conseguimos fazer com o nosso sistema de visão de forma muito eficiente. Eu, se conseguir olhar para aqui, para estas imagens, e eu nem precisava ter tantas imagens, eu consigo perceber formas, eu consigo perceber, inferir dimensões, posicionamento relativo e por aí adiante. O que nós tentamos fazer também na área da análise de imagem é, no fundo, desenvolver algoritmos computacionais para obter essa informação. E, portanto, o que aqui eu tenho aqui em coluna é já um modelo de voxels, portanto, cubos geométricos que já representam este manequim. E aqui eu tenho já o que foi extraído depois deste volume de voxels, destes elementos 3D, que isto foi extraído à superfície. E, portanto, é isto que nós tentamos fazer, é implementar algoritmos computacionais que, no fundo, tentem obter informação de mais alto nível a partir de um conjunto de imagens, tal qual como acontece com os nossos olhos. Cada vez mais nós podemos ver algoritmos de processamento de análise de imagem na área das ciências naturais, do desporto, da biologia, obviamente na indústria, na engenharia e, obviamente, na medicina. Quando nós vamos fazer um exame de TAC, ressonância magnética, temos algoritmos de processamento de análise de imagem. E agora com a pandemia que estamos agora a sofrer, portanto o Covid, eu estou certo que ainda vamos ter ainda mais sistemas de imagem a controlar tudo o que está, a controlar, entre aspas, mas a controlar o que está a acontecer, e isso vai um bocadinho em linha depois com o projeto que eu vou falar no fim da minha apresentação, que é um projeto que nós estamos agora a desenvolver com a Bosch. Ok, então o que é uma imagem? Bem, o que acontece é que eu vou ter um objeto de interesse e de alguma forma esse objeto de interesse vai emitir alguma energia. Pode ser uma fonte interna do próprio objeto ou pode ser uma fonte de energia externa. O que vai acontecer é que eu vou ter de facto alguma energia que vai sair deste objeto que vai ser captada por um sensor, e esse sensor depois, um CCD e outro, vai discretizar esse sinal, portanto cada vez mais é isso que acontece, no CCD, e eu vou ter uma matriz de sensores ou de elementos que vão ser ativados consoante a informação que é recebida, que vai dessa energia emitida ou refletida pelo objeto de interesse. E depois o que vai resultar é uma imagem, ok? Eu posso ter uma imagem 2D ou uma imagem 3D. Isto que aqui está é uma imagem 2D, portanto uma imagem bidimensional, que não é mais que uma matriz. Portanto eu tenho N colunas e tenho M linhas, cada elemento mais simples, cada célula é aquilo que em 2D é conhecido por pixel,
se eu estiver em 3D, o que eu vou ter é uma pilha de slices, portanto, uma pilha de conjunto de imagens 2D, e aí o pixel transforma-se naquilo que é conhecido por voxel, que eu ainda há bocado falei nisso, é o voxel, é um elemento 3D, é um elemento mais simples. E se eu fizer um zoom numa imagem 2D, se eu fizer zoom, eu vou ter depois aqui, isto está, aquela zona devidamente ampliada, e vocês veem então aqui um elemento mais simples, um elemento mais discreto, mais simples, que é um pixel. Obviamente que a imagem pode ser codificada de diferentes maneiras, eu aqui estou a ver uma imagem de cinzentos, e portanto o que vai acontecer é que de cada uma destas células, cada uma destes pixels vai ter um valor entre 0 e 255, ok? Eu posso ter uma imagem RGB e aí vou ter 3 componentes e outros sistemas de cor. Já agora, esta imagem que aqui está é a Lena, que é uma das imagens mais conhecidas na área de processamento de análise de imagem. A Lena foi uma Playmate de 72 e a partir de 73 esta imagem tornou-se muito conhecida mesmo na área de processamento de análise de imagem. E, portanto, é uma destas, das imagens mais conhecidas, é esta. Há outra também, ícone, que é o Cameraman, que é em frente ao MIT, um sujeito com uma câmera, que também é das mais conhecidas, mais tradicionais nesta área de processamento de análise de imagem. Portanto, quem agora, tendo a tal matriz 2D, ou a tal pilha, a tal stack de slides, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar então na minha matriz e agora vou aplicar operações matemáticas que podem ser baseadas também em conhecimento prévio que eu tenha do objeto de interesse, como por exemplo, se eu souber que o objeto tem uma forma de circular ou uma forma elíptica, eu posso utilizar essa informação na minha framework computacional para tentar identificar aquele objeto, ou posso aplicar regras de inteligência artificial, de certeza que já ouviram falar, deep learning, machine learning e por aí adiante. Mas no fundo, se eu pegar então aqui em cada um desta imagem, em cada um dos seus elementos mais simples, em cada um dos seus pixels, e fizer uma operação chamada convolução com esta matriz que está aqui, que no fundo o que faz é cada pixel na nova imagem vai ser igual a multiplicar o valor de cada pixel vizinho por esta matriz. Eu, se percorrer a minha imagem linha a linha, pixel a pixel, linha a linha, coluna a coluna, eu vou obter as linhas verticais, ok? E se eu aplicar a mesma matriz, o mesmo elemento transposto, eu vou obter as linhas horizontais. Se eu somar estas duas, eu tenho a fronteira daquele quadrado. E, portanto, isto é esta a matemática que está por trás deste operador, que é o operador de Sobel, que é um operador que detecta as variações de gradiente e, portanto, há umas orlas, as linhas verticais e as linhas horizontais. E, no fundo, é isto que nós tentamos fazer. Portanto, a partir de imagens, nós tentamos obter informação de mais alto nível. Claro que mesmo para nós que temos um sistema sofisticadíssimo de visão, mesmo para nós as imagens tornam-se desafiantes. Esta aqui, aquelas imagens que são baseadas nas ilusões, eu se começar a analisar, provavelmente vou detectar aqui uma senhora, não é? Mas se eu analisar de mais alto nível, isto já é uma face, e depois aqui já é uma árvore e por aí adiante. E com a certeza cada um de vocês começa a ter uma interpretação distinta, ou vai começar com uma observação distinta daquela imagem. Nós passamos para imagens, digamos, mais processáveis em termos de algoritmos computacionais. Mesmo as imagens que nós usamos na área da engenharia biomédica, da medicina, por exemplo, esta aqui da ultrassom, isto tem uma quantidade de ruído que está por aqui, que vai dificultar a obtenção de informação de mais alto nível a partir daquela imagem. A mesma coisa se passa, por exemplo, aqui, isto é uma imagem no interior do nosso intestino, tem aqui bolhas do líquido que é usado, o corante e por aí adiante, e de brilho, que depois vai atrapalhar, digamos assim, o meu algoritmo para detectar as estruturas que tenho interesse. Neste caso era para detectar pólipos. E isto também, que é uma imagem também do intestino, isto é criptas, há aqui uma zona que está escondida e, portanto, eu tenho aqui um problema de oclusão. Obviamente que nós temos... baseando no nosso conhecimento prévio sobre as estruturas, nós somos capazes de inferir algum conhecimento e podemos também utilizar esse nosso conhecimento e introduzir nas frameworks computacionais, como eu já disse mais que uma vez, para tentar com que os algoritmos ultrapassem estas dificuldades. Outro problema muito típico é o que acontece aqui nesta imagem. Se eu quiser detectar um carro, vocês veem que eu tenho aqui imensos carros e uns estão sobrepostos sobre os outros, e portanto eu tenho princípios de oclusão, e o que torna difícil aplicar, então, desenvolver e aplicar os meus algoritmos. Mas é precisamente esta dificuldade que cria os nossos desafios e que justifica a nossa existência. E, portanto, tudo isto são problemas que nós tentamos resolver com os tais algoritmos computacionais. Se eu desenhar um pipeline para o que é processamento de análise de imagem, este aqui é um que eu fiz. Eu tenho um conjunto de imagens. Uma operação típica é tentar melhorar o que está na imagem, por exemplo, tentar remover o ruído.
corrigir eventuais deformações geométricas, e isso é aquilo que é designado por processamento de imagem, pré-processamento de imagem. Depois eu posso ir então para uma caixa de mais alto nível e tentar, por exemplo, extrair algumas características, features. Eu posso tentar detectar, por exemplo, regiões, eu posso detectar, por exemplo, retas, vértices, pontos, fronteiras, e isso é aquilo que é já um processo de segmentação, ok? Extração de características de segmentação. Depois eu posso usar essas características para obter informação 3D, que era tipicamente conhecido por computer vision, portanto visão por computador. Como posso fazer o seguimento de movimento, como posso emparelhar essas características em diferentes imagens, como posso alinhar essas imagens. Eu, por exemplo, posso ter uma imagem obtida por uma modalidade, por exemplo, CT, outra obtida por ressonância magnética, e agora quero pegar nos dois modelos, nos dois datasets, e tentá-los alinhar no mesmo espaço, para ter, por exemplo, um modelo mais realista, mais rico de informação. Claro que isto permite depois classificar os objetos, permite analisar o movimento. E isto aqui é então aquilo que eu considero que é visão computacional, ou seja, análise de imagem, que é o tópico principal desta palestra. As caixas amarelas são aqueles tópicos que eu vou abordar. E, embora o grande core do nosso trabalho de facto é na análise de imagem, o nosso grupo também tem algum trabalho na área de pré-processamento de imagem, mas eu só vou abordar aqui a parte de análise de imagem. Ok, é verdade que, voltando um bocadinho aqui ao slide anterior, que agora com o novo paradigma de Deep Learning, muitas destas coisas são quase ultrapassadas, quer dizer, eu quase consigo fazer classificação, ou consigo mesmo fazer classificação de objetos sem estar sequer a extrair características, ok? Mas depois vamos falar um bocadinho ainda de Deep Learning mais para a frente. Ok, se eu desenvolvo um algoritmo computacional, eu mais tarde ou mais cedo vou querer analisá-lo, vou querer ver se ele de facto dá os resultados esperados e se é bom, se é muito bom ou se não é assim tão bom como eu estava à espera. Portanto, eu vou ter que compará-lo. Desde logo, eu posso comparar os resultados dos meus algoritmos com os resultados definidos manualmente por experts, ok? O que não é assim tão fácil muitas das vezes. Eu, por exemplo, é muito complicado, é sempre muito difícil a pedir aos médicos para me fazer uma segmentação manual. Eles fazem uma ou outra, mas quando eu quero validar um algoritmo, uma ou duas não chega, tem que ser muito mais que isso, e portanto não é uma coisa muito fácil. Então o que acontece é que cada vez mais se compara os resultados contra os resultados de outros algoritmos, portanto algoritmos do estado da arte, e aí para isto cada vez mais o que acontece nesta área, e felizmente acontece nesta área, é datasets, conjuntos de imagens que estão disponíveis publicamente, e este é uma das páginas mais usadas na área da engenharia biomédica, onde eu tenho conjuntos de imagens, por exemplo, do fígado, de pulmões e por aí adiante, em que eu, além de ter o conjunto de imagens original, eu tenho já as imagens, os grand truth, portanto as imagens de resultados obtidas por experts, e portanto eu depois posso comparar e depois até posso fazer um benchmarking dos algoritmos. Obviamente, para isto eu preciso de medidas que existe uma série delas já definidas, e portanto standard, e é isto que depois permite avaliar se os algoritmos estão ou não estão a ter bons resultados e, por outro lado, compará-los com aquilo que existe no estado da arte. Começando a ver agora estes tópicos, portanto, a segmentação de imagem é uma tarefa em que, a partir de uma imagem 2D, 3D ou até sequências de imagem, eu pretendo tentar identificar um objeto, uma região, ok? Pode ser já uma região, pode ser de facto já, por exemplo, a silhueta de um carro, mas pode também ainda ser só características que depois mais tarde ou mais cedo me vai permitir determinar que aquilo é um carro. Posso, por exemplo, detectar as fronteiras, as orlas, ok? Existem várias técnicas para fazer esta identificação de objetos em imagens, desde logo a binarização, que é a técnica mais simples. Basicamente o que vai fazer é percorrer pixel a pixel a imagem, a minha matriz, a minha imagem, e verificar o nível e ver se pertence ao background ou se pertence ao objeto. Depois existe outra também mais simples, ainda simples, que é crescimento de regiões. E depois podemos ir para modelações, e aí já começamos a ter mais complexidade. Podemos fazer aquilo que é template matching, isto é, usar um template geométrico com a forma do objeto, que depois vai se deformar ao novo objeto na imagem, mas posso fazer modelação estatística, geométrica, segundo princípios físicos, ok? Ou posso usar então as técnicas de machine learning. Como eu disse já, com o paradigma do Deep Learning as coisas alteram-se um bocadinho, mas tradicionalmente a fase de segmentação é uma das fases mais importantes num pipeline de processamento de análise de imagem, e se a segmentação for eficiente,
tudo o que vem a seguir pode ser muito simplificado. Se a segmentação for muito complicada, se eu conseguir só determinada parte dos objetos, depois chegar ao todo do objeto pode ser muito mais complicado. Então, começando com a técnica mais simples, que é a binarização, ou threshold, basicamente o que se faz é percorrer pixel a pixel a minha imagem, ver o nível o valor que está atribuído a cada pixel e agora com um threshold que é fixo, eu vou dizer que se for abaixo, tipicamente se for abaixo pertence ao background, ao fundo da imagem, se for acima pertence ao meu objeto de interesse. E aqui eu tenho um exemplo de resultado. Isto é uma sequência de imagens de pedografia. É uma aplicação para a qual eu tenho um carinho especial, porque foi a aplicação principal que eu considerei na minha tese de doutoramento. E basicamente o que nós queríamos é o seguinte: portanto, há um dispositivo que está aqui ilustrado. Este é óptico, existe agora por sensores piezoelétricos, que ocupam menos espaço, mas o princípio é o mesmo e nós também temos resultados usando essas imagens obtidas com esses dispositivos piezoelétricos. Mas basicamente o que acontece é que nós temos um sujeito que caminha sobre um conjunto de leias. As leias ao serem pressionadas, depois existe aqui uma fonte de luz, as leias a ser pressionadas vai imprimir, digamos assim, é passada a pressão plantar do sujeito, e se eu tiver uma câmara devidamente calibrada eu vou obter um conjunto de imagens e o nível de intensidade que eu tenho aqui está diretamente proporcional à pressão aplicada. E isto é particularmente interessante para estudar o pé diabético. O pé diabético, as pessoas passam a perder a sensibilidade na zona plantar e, portanto, é importante ver se não está a haver ali esforços em demasia e, portanto, é preciso, por exemplo, usar uma palmilha para corrigir a dispersão de pressões plantares. E, portanto, o que eu tenho aqui é já a grande zona plantar do pé, que foi segmentada a partir das imagens de entrada usando uma técnica de binarização simples. Outra muito usada é crescimento de regiões. O crescimento de regiões é mesmo isto. Eu tenho uma semente e aí depois torna-se o problema pode ser mais complicado, é como é que eu determino essa semente, mas depois o que se pretende é, a partir da semente, eu vou conquistando os pixels vizinhos, admitindo que conquista aquilo que tem propriedades mais ou menos semelhantes. E, portanto, isso foi feito aqui. Isto é uma imagem de CT do nosso ouvido, e nós quisemos segmentar esta estrutura que está aqui, que é o osso labiríntico. Isto é o osso mais pequeno que nós temos no nosso corpo. E o que foi feito foi detectada uma semente manualmente, uma das possibilidades é manualmente, o operador, o médico, clica aqui um ponto e depois ele conquista os outros pontos, analisando as propriedades, e se as propriedades forem mais ou menos semelhantes, eles são conquistados e a região pode crescer. Obviamente que depois eu posso ter este algoritmo aplicado com várias sementes, todas ao mesmo tempo a crescer em paralelo, para tornar o processo mais otimizado, e depois posso ter processos mais automáticos para determinar estas sementes. No entanto, eu faço um parênteses, às vezes há aplicações onde é sempre interessante eu ter a possibilidade do utilizador ter uma interação importante com os resultados, e um médico, por exemplo, ele gosta de ter o controle sobre o processo, e portanto esta possibilidade de dar um clique e definir a semente às vezes pode ser muito interessante para um determinado conjunto de utilizadores. Agora, acontece situações em que eu quero segmentar um objeto e eu já sei qual é a forma esperada desse objeto, e portanto eu posso ter conjuntos de treino, ok? E é aí que muitas metodologias baseadas em modelações aparecem, e uma delas é fazer a modelação estatística, de forma estatística. Um dos métodos é este, são os modelos de distribuição pontual propostos por Coates, que basicamente o que acontece é que eu tenho um conjunto de imagens de treino, e estas imagens estão aqui, nós vamos ver à frente com maior tamanho, mas isto são imagens de ressonância magnética funcional e foram usadas para estudar os utilizadores, portanto os pacientes, digamos assim, na produção da fala, ok? E o que nós queríamos analisar era a passagem do ar aqui e a posição dos articuladores no tracto vocal, ok? Aqui enquanto estamos a fazer alguns sons em particular. Então o que é que acontece? Nós temos um conjunto de imagens onde o nosso tracto vocal aparece exemplos das formas que ele assume nas imagens. Há alguém que há de fazer uma segmentação manual, tipicamente, e depois, tendo esses contornos que foram obtidos manualmente, eu faço um alinhamento dos pontos que caracterizam esses contornos, faço um alinhamento deles todos, um alinhamento rígido, portanto, a rotação, escala e translação, e depois aplico uma análise de componentes principais, que é uma técnica usada em várias áreas, e a partir daí eu consigo ter uma descrição do meu modelo médio para o meu objeto, a forma média, e as variações que esse modelo que eu construí apresenta no meu dataset de treino. Claro que isto é uma metodologia que vai permitir fazer segmentações muito robustas.
Sempre que o meu objeto aparece na nova imagem, e aí o que vai acontecer é que eu então vou ter uma nova imagem que não faz parte do conjunto de treino. Eu tenho o meu modelo que foi aprendido de forma estatística, aplico esse modelo médio na minha nova imagem e a partir daí eu vou esperar que esse modelo se deforme com um princípio de forças, portanto cá está a engenharia mecânica, a física, forças que são calculadas a partir da imagem, da nova imagem que eu tenho, porque é a única coisa que eu tenho, ok? Como, por exemplo, passando um detector de gradiente, ok? Eu vou ter os pixels com o valor proporcional ao gradiente que eles apresentam, mas, por exemplo, eu posso também considerar um nível de cinzento e por aí adiante. Há várias formulações para forças. Portanto, eu vou querer que esse modelo se deforme, só que esse modelo vai se formar, vai ser um modelo de otimização, vai ser um método de otimização, mas ele vai se formar só segundo os princípios, os deslocamentos que foram determinados. As formulações foram determinadas durante a fase de treino, ou seja, pela análise de componentes principais. E como eu disse, nós aplicamos isto para analisar o tracto vocal durante a produção da fala em imagens de ressonância magnética e, portanto, o que nós temos, isto é um processo iterativo, como eu já tinha falado. Aqui temos a posição que foi aprendida, portanto, a posição média do modelo, e depois vocês veem que, a partir de algumas iterações, ele vai se acomodar até ao contorno final. Obviamente que isto, como eu disse, pode dar, de facto, resultados muito robustos, desde que o objeto que eu quero segmentar, de facto, não seja muito diferente daquilo que está no conjunto de treino, porque se ele for completamente diferente, então vai ser impossível o modelo deformar-se, porque eu não vou ter aqui componentes principais que autorizem essa deformação. De maneira que aparecem outras metodologias. E uma delas muito, muito conhecida na área da análise de imagem são os contornos ativos. Contornos ativos ou snakes. Portanto, no fundo são modelos paramétricos. Eles começaram por ser uma curva, depois obviamente evoluíram para 3D, para superfícies, mas em 2D é uma curva, começaram por ser curvas fechadas. E portanto o que acontece é que eu tenho uma curva, que é um conjunto de pontos, e nesses pontos eu vou ter forças internas que tendem a ligar os pontos para a corda, digamos assim, um contorno não se desfazer, portanto eu mantenho os pontos ligados entre si através de forças internas, onde eu tenho rigidez e elasticidade, ok? Tenho parâmetros de elasticidade e de rigidez. E depois tenho aquilo que são forças externas, são as tais forças que eu vou calcular a partir da minha imagem de entrada, como as tais forças de gradiente. E a partir daí eu sou capaz de estabelecer então um funcional de energia, onde eu tenho energia interna e energia externa. E a partir daí eu consigo derivar a equação de movimento, aplicando a equação de Euler-Lorentz. Eu consigo obter a equação de movimento e depois o que eu tenho que fazer é resolver esta equação de movimento. Portanto, esta equação de movimento vai andar ao longo do tempo, vai fazer com que um contorno paramétrico se deforme, esperamos nós, até às fronteiras do objeto de interesse, e portanto ele vai parar de se mexer quando eu tiver um equilíbrio de posição, ou seja, um equilíbrio de energia ou um equilíbrio de forças. Aqui está um exemplo de aplicação. Portanto, isto tipicamente é muito usado assim, faz-se um contorno à volta do objeto de interesse de forma grosseira, com um conjunto de pontos simplesmente, que depois são aproximados por um conjunto de retas e depois eventualmente por um conjunto de splines para ficar com uma curva mais suave. E depois ela vai se formar para o objeto de interesse e agora reparem que aqui eu tenho é possível ver os parâmetros de forças, eu tenho forças de gradiente, forças de distância, forças de enchimento. E portanto reparem que aqui está outra vez a engenharia mecânica, a física, que é um conjunto de forças, um conjunto de energia, funcional de energia e por aí adiante. Claro que este método tem uma grande vantagem que é eu consigo deformar objetos com formas muito distintas, ok? Portanto, não estou limitado ao meu conjunto de treino, eu posso segmentar objetos de formas distintas. No entanto, esta metodologia de contornos ativos apresenta duas grandes vantagens. Um contorno e até um contorno no fim. Que surgiu então nesta linha tem uma equação de fluido. E a partir daí o equilíbrio vai-se dar, a paragem do algoritmo vai-se dar quando esta função de level set atingir uma estabilidade. Isto faz com que os level sets permitam lidar variações de topologia, e portanto problemas de variações de topologia. Posso ter um contorno e esse contorno depois a seguir posso dividir por vários contornos. E neste exemplo que está aqui, que é uma imagem que foi uma das trabalhada por nós, portanto isto é uma imagem de Doppler, é a mesma imagem que tem um lado esquerdo e lado direito, uma imagem de Doppler da bifurcação da carótida, e nós queríamos segmentar as paredes da carótida. Se eu começar com o retângulo, e acreditem,
acreditem em mim que nós começamos com retângulo como contorno inicial. Se eu aplicar um contorno ativo, é o tal contorno paramétrico, eu no fim vou ter um contorno. Ok? Tive um contorno, mas não consegui, por exemplo, segmentar este contorno que está aqui, porque o tal retângulo, que era só um contorno, no fim resulta num contorno só. Se eu aplicar um level set, aí o mesmo retângulo que se iniciou foi capaz de se dividir e eu aí consigo depois segmentar também esta estrutura que está aqui no interior, porque eu tenho uma bifurcação da carótida. E isto é a grande vantagem das frameworks de level set. Aqui nós estamos a ver um exemplo de utilização deste princípio level set para segmentar lesões em imagens de dermoscopia. É difícil de ver, mas eu acho que nesta aqui é mais evidente. Eu tenho aqui a região e à volta eu tenho o contorno em vermelho da segmentação. E em todas as imagens isto é possível ver. E é possível ver que aqui no processo dinâmico isto começa com uma circunferência, portanto larga para acomodar a minha região de interesse, e depois nós vemos que, apesar de eu ter aqui pelo, cabelo e por aí adiante, ele é capaz de ser robusto a isso e vai buscar, digamos assim, a minha região de interesse. Portanto, isto aqui é utilizando uma metodologia de level set, obviamente com mais algo do que isto, como por exemplo os espaços de cor e por aí adiante, mas é uma das utilizações. Isto depois pode ser evoluído para 3D, o princípio é o mesmo, em vez de ter um contorno eu tenho uma superfície, portanto reparem o que é que aqui acontece, eu quero segmentar os pulmões em imagens CT, começa com uma forma que é uma esfera centrada, posicionada dentro dos pulmões e depois essa esfera vai até, o level set evolui até encontrar as fronteiras do meu dataset em 3D. Outra vantagem, para além de poder ultrapassar estes problemas de variação de topologia destas frameworks level set, é que se eu tiver conhecimento a priori sobre as estruturas de interesse, eu posso integrar esse conhecimento nesta framework. Por exemplo, se eu souber que o meu objeto de interesse tem uma forma em V, eu posso ver isso na framework e, portanto, sempre que o level set tende a levar uma forma diferente de um V, eu posso penalizar e, portanto, ele recolhe e volta à forma anterior. Assim como também posso lançar vários level sets na mesma imagem e a partir daí eu ter a interação entre eles. Por exemplo, isto aqui são 3 imagens de ressonância magnética, 3 casos distintos, vê-se que são pessoas distintas, em que o que nós quisemos segmentar foi a bexiga, a vagina e o rectum. E, portanto, estas 3 estruturas têm, obviamente, uma exposição espacial que é conhecida e, portanto, o que nós fizemos foi lançar 3 level sets e depois eles interagem entre si, porque eu tenho sempre umas paredes mínimas entre as estruturas e, portanto, eu posso depois usar isto. Eu posso fazer com que, por exemplo, eu não autorize que um contorno vá sobrepor o outro, ok? E, assim como também, à partida, a bexiga é sempre um objeto mais fácil de detectar, eu posso começar por detectar primeiro a bexiga e depois estar a bexiga segmentada, eu posso depois lançar os 2 outros level sets para segmentar as outras estruturas. E a mesma filosofia foi aplicada aqui para segmentar estas estruturas do coração, o átrio esquerdo e direito, ok, para a aorta. Aqui o nosso objetivo era encontrar a fossa ovalis para fazer um ponto para fazer-se intervenções no ventrículo direito a partir do ventrículo esquerdo. Mas nós temos que segmentar estas 3 estruturas. Estas 3 estruturas têm entre elas uma parede muito fina, e portanto o processo de segmentação, se eu quisesse segmentar a parede, e eu confesso que foi essa a primeira abordagem que nós tivemos, foi começar por, nós aqui vemos aqui as estruturas aqui em imagens 2D, portanto a parede está aqui no meio, é muito fina, e a nossa primeira abordagem foi de facto querer segmentar a parede, e isso não nos levou a um bom caminho, então o que nós fizemos foi o processo inverso, bem, já que eu não consigo segmentar a parede, o que eu vou segmentar é as estruturas e ficou a parede a seguir, e foi isso que nós fizemos. E, portanto, isto começou por ser um processo semi-automático, portanto, o médico tem que identificar os objetos de interesse, os átrios e a aorta, mas depois nós evoluímos isto, já temos um processo totalmente automático. É um processo, mais uma vez, interativo, onde eu tenho level sets e que interagem entre eles e, portanto, aplicam aquilo que nós chamamos de uma estratégia competitiva, em que depois um empurra o outro, a bem dizer. E depois há um equilíbrio de forças, onde o processo depois termina e tem a segmentação obtida. Já agora estas cores estão aqui, isto é precisamente aquilo que eu disse num slide, que é, eu preciso de validar os meus resultados, e portanto isto aqui dá cores a identificar maior zona de erro e erro menor. Claro que Machine Learning, aprendizagem máquina, é cada vez mais usado. Nós começamos também começamos por redes neuronais, mas também temos trabalho com SVMs, Support Vector Machine, OPF e outros classificadores. O que eu tenho aqui é um exemplo de utilizar uma rede neuronal para classificar uma imagem
de metalografia, portanto de ciências materiais, em que nós temos uma matriz e depois tínhamos aqui este elemento que eu acho que é carbono, mas perdoem-me se não for, em que nós queríamos era segmentar e portanto temos aqui já um resultado da segmentação, o que está a verde é a matriz e o que está a preto, a vermelha é o que está ali a preto, que é o carbono. O que nós fizemos foi usar uma rede neuronal que foi treinada, portanto isto funciona muito como caixa preta. Nós definimos, há umas heurísticas para definir a estrutura da rede, desde logo o número de camadas, depois o número de neurões que eu tenho em cada camada, portanto o princípio base das neural networks é imitar o nosso cérebro, portanto ter elementos simples que depois juntos em rede, a partir de um conjunto de entradas vai dar a saída que nós estamos à espera. Nós usamos uma rede neuronal, como já disse, que foi supervisionada, portanto foi treinada, e este treino quer dizer que eu dou-lhe uma imagem, dou-lhe um conjunto de imagens de treino onde eu, além de dar as imagens de entrada, também dou o resultado que quero. E isso faz com que depois haja um algoritmo de aprendizagem que vai otimizar as respostas e as ligações no interior da minha rede e após este treino eu tenho uma nova imagem e apresento essa imagem à minha rede e ela é capaz de classificar. Obviamente que com os paradigmas de Big Data, e portanto a Big Data o que faz é, eu tenho conjuntos de treino muito maiores, e depois além disto, para além do conjunto de treino Big Data, conjunto de dados muito maiores, muito mais extensos, eu também tenho recursos computacionais muito mais evoluídos, muito mais poderosos. E portanto o que eu posso é pegar e em vez de ter só uma layer, eu posso ter N layers. E isto faz com que apareça então aquilo que nós estamos agora sempre a ouvir, que é o Deep Learning. Claro que eu também tenho, o nosso grupo também tem algum trabalho em Deep Learning, desde logo pelo interesse dos alunos. Todos os alunos hoje em dia querem usar Deep Learning e, portanto, nós também não podíamos deixar de estar a trabalhar nesta área. Inclusive, tivemos já uma placa oferecida pela NVIDIA para trabalharmos nesta área. Temos agora também um servidor poderoso da NVIDIA que foi comprado no âmbito do tal projeto que eu já referi, correr com a Bosch, de cidades seguras. Mas aqui o que nós temos é uma segmentação do fígado, usando então uma rede profunda, que é uma CNN, que é Convolutional Neural Networks, que é uma das redes, uma das topologias mais utilizadas na área de análise de imagem. Portanto, aqui o que eu tenho é já o fígado segmentado, aqui neste lado ainda manualmente, e aqui já segmentado para a nossa rede, e aqui também é capaz de se ver já o contorno vermelho que está aqui exterior, que é nós a compararmos o nosso resultado com o resultado que foi obtido manualmente por um expert, portanto, por um médico. Portanto, isto é segmentação de imagem. Nós também fizemos algum trabalho no seguimento de movimento. Há várias abordagens para seguir movimento em sequências de imagem. Desde logo eu posso fazer uma derivada no tempo, aquilo que é o optical flow, ok? Posso também fazer template block matching, portanto, fazer um emparelhamento de blocos, ou então usar métodos estocásticos. Métodos estocásticos são métodos estatísticos, mais uma vez, que a partir do historial que as fixtures vão tendo, as características daquilo que eu quero seguir, vai tendo as minhas sequências de imagens, são capazes de aprender o modelo cinemático que está por aqui, que está por trás, e depois são capazes, numa frame seguinte, fazer uma previsão de como é que essas fixtures estão. Foi essa a abordagem que nós seguimos. Nós desenvolvemos uma plataforma que começou com a minha tese de mestrado, já lá vai há alguns anos. E portanto nós depois continuamos esta framework, nós utilizamos filtro de Kalman e filtro one extended Kalman, portanto filtro linear puro de Kalman, mas depois já fomos para o sistema não linear. E como eu estava a dizer, isto é um modelo então estocástico, tem uma previsão, sempre que eu tenho uma nova frame, uma nova imagem, ele vai-me prever a característica nessa imagem, vai prever a posição, vai prever a velocidade, a aceleração e por aí adiante, depende agora do meu modelo, e além dessa previsão vai-me dar a incerteza da sua previsão. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir à imagem, nova imagem, vou ter que emparelhar, obter a correspondência entre aquilo que existe e aquilo que está a ser previsto. Quando eu obtenho este matching, esta associação, eu posso dizer ao filtro, corrige lá a tua previsão e o que a gente está à espera é que ele aprenda e depois de aprender ele começa a ter cada vez previsões mais acertadas, mais assertivas. E portanto, vocês veem aqui a utilização desta abordagem para seguir estas marcas que estão aqui, estes círculos, para imagens de análise da marcha. Isto é uma área onde nós também temos algum trabalho, portanto, análise da marcha, e o que vocês veem aqui são de facto as marcas, ok? As previsões do filtro e depois as correspondências obtidas. Obviamente que ele no início começa a ter incertezas maiores, é isso que está aqui representado por estes círculos, mas depois ele vai começando a afinar as previsões.
E aqui é a mesma coisa, para seguir este movimento completamente caótico, portanto aqui estamos a fazer um seguimento destes ratos com um movimento completamente aleatório, com esta abordagem, e reparem que mesmo sendo um field Kalman, e depois nós usamos o Extended Kalman, mas mesmo com o field Kalman, que é tipicamente uma ferramenta para sistemas lineares, nós conseguimos prever mesmo em sistemas não lineares. Claro que para isto nós temos que ter a tal estratégia de associação, tem que ser uma estratégia bem definida para eu conseguir obter estas correspondências, ok? Portanto, é por isso que nesta nossa framework, para além do trabalho, digamos assim, que é um trabalho já conhecido da filtragem estocástica, o filtro de Kalman e seus derivados, há esta parte da associação e a parte também como é que nós gerimos as features, aquelas características, porque ele pode estar a prever uma característica que, no entanto, na imagem seguinte desapareceu, e esse desaparecimento pode ser temporário ou pode ser definitivo. O que é que eu vou fazer a isso? Okay? Assim como também numa nova imagem pode aparecer um novo objeto na imagem. O que é que eu vou fazer? Vou inicializar um novo processo de seguimento. E, portanto, estas abordagens é que depois faz com que eu tenha variações nos meus desenvolvimentos, nas minhas implementações. Ok, então, como eu já falei aqui mais que uma vez, o que se pretende com o Image Matching é obter a correspondência entre características de objetos que estão em imagens, ok? E, portanto, eu já ainda agora acabei de falar de uma aplicação, que é quando eu quero fazer a correspondência entre aquilo que existe na realidade e aquilo que é previsto por um filtro, mas, por exemplo, quando eu quero obter informação 3D sobre uma cena, eu tenho que fazer aquilo que é triangular, tenho que fazer triangulação, nós vamos ver isso à frente, mas fiquem já em mente que o que vai acontecer é que eu vou ver um objeto numa imagem, vou ver noutra imagem e eu vou ter que fazer esta correspondência, porque só a partir daí que eu consigo fazer a triangulação. E esta correspondência é um problema de matching, ok? É um problema de correspondência. Como é que isto pode ser obtido? Bem, uma coisa pode ser eu tentar ver se os objetos têm características que são invariantes. Por exemplo, pontos de curvatura máxima. Na imagem seguinte é natural que um ponto de curvatura máxima continue a ser um ponto de curvatura máxima. Portanto, eu posso usar esses pontos para guiar o meu processo de estabelecimento de correspondências. Mas eu posso também ir para outros espaços. Posso ir para espaços globais, para espaços próprios. Por exemplo, eu posso utilizar aquilo que também é utilizado em engenharia, mecânica civil, análise de vibrações, análise livre de vibrações. Eu posso ir para um espaço próprio e aí eu tentar ver o deslocamento, a assinatura que as características têm, as features que eu estou a seguir, e tentar obter então aí a correspondência. E foi isso que nós fizemos. Nós desenvolvemos uma metodologia que a partir de dois objetos eu faço uma modelação que pode ser física ou geométrica, portanto pode ser segundo princípios físicos, eu posso atribuir um material ao meu objeto, posso utilizar a técnica de elementos finitos, que é uma técnica utilizada em engenharia, posso admitir que isto é feito de borracha, aplico um método de elementos finitos, calculo a matriz de massa e rigidez para cada um dos objetos, ok? A partir daí eu calculo os valores e vetores próprios, portanto faço uma análise de vibrações no espaço modal. Tendo o espaço modal construído, eu vou ver as assinaturas de cada um destes pontos do meu objeto nesse espaço modal. E o que eu estou à espera é que se os objetos que se corresponder, os pontos que devem ser associados devem ter deslocamentos semelhantes. E, portanto, eu posso montar uma matriz de custos. Tendo a matriz de custos de correspondência, eu posso utilizar agora um método de optimização, procurar pelos melhores custos e obter as correspondências. E foi isso que nós fizemos. Portanto, aqui o que eu estou a ter são dois contornos, o contorno exterior e o contorno interior. E o que foi obtido, estes segmentos de reta, o que representam é a correspondência que foi obtida entre os dois contornos. Portanto, eu posso considerar que isto é, por exemplo, feito em borracha ou até mesmo num tecido, tissue, tecido mesmo humano, e fazer uma modelação física e a partir daí obter as correspondências. Isto aqui são resultados em isocontornos, portanto, como isto é uma imagem de pressão, eu posso estabelecer os isocontornos e depois posso obter a correspondência entre os isocontornos, são duas vistas, como também posso obter correspondências entre superfícies de pressão. E isso foi o que está aqui retratado, são duas vistas. Claro que isto depois traz outros problemas, que é, por exemplo, o número de pontos de cada um dos contornos não tem que ser necessariamente o mesmo. Okay? E por outro lado, é capaz de haver pontos característicos que eu não sou capaz de obter a correspondência. E depois também é capaz de haver situações em que o que devia ter era emparelhamentos de 1 para vários e de vários para uns. E portanto nós também depois seguimos isto e evoluímos também esta metodologia para resolver também esses problemas. Muito bem, alinhamento de imagem. Bem, com alinhamento de imagem o que se espera é o seguinte, por exemplo, um paciente que fez agora um exame de ressonância magnética, passado meio ano vai fazer esse mesmo exame também em ressonância magnética. E o médico quer ver as diferenças. Ora, é muito mais simpático se eu pegar nos dois datasets e pôr no mesmo espaço. Porque se eu puser no mesmo espaço, desde logo a escala, a dimensão dos datasets pode ser diferente. Eu, se puser na mesma dimensão, depois torna-se mais fácil identificar as diferenças. Mas também eu posso fazer outra situação, que eu posso ter um exame, por exemplo, à bexiga, feito por ressonância magnética, e depois usar outra técnica de imagem, por exemplo, de medicina nuclear, um SPECT, também ao mesmo órgão. Portanto, estamos a ver o mesmo órgão. Por que eu agora não pego nesses dois datasets que são do mesmo órgão e vou correspondê-los, vou pô-los alinhados no mesmo espaço?
Porque a partir daí, se eu estiver no mesmo espaço, eu posso construir um modelo que é mais realista. Ou até mesmo, estando a fazer um exame de CT, eu posso obter as imagens numa direção e depois na outra direção eu posso obter outro conjunto de imagens da outra direção. Mas estamos a falar no mesmo órgão. Se eu associar a informação que eu tenho das imagens de cada uma destas direções, eu vou ter um modelo que é mais rico, que é mais realista. E para isso eu preciso fazer aquilo que eu estou agora aqui a falar, que é alinhamento, registration, image registration. Basicamente o que acontece, há duas linhas. Uma é determinar características dos objetos, dos datasets, obter a correspondência àquilo que eu acabei de fazer, de mostrar, e tendo a correspondência, o que eu agora posso é estimar a transformação que está envolvida, a rotação, a escala e a translação. Mas também posso ir para um processo iterativo, que é usar uma medida, definir uma medida de semelhança e agora otimizar essa medida de semelhança. Okay? E foi isso que nós fizemos. Bem, a primeira abordagem que nós tivemos, que vinha muito na linha do emparelhamento, foi, ok, se eu tenho duas imagens, então porque é que eu não extraio os contornos em cada uma das imagens, obtenho as correspondências, porque se eu tiver as correspondências obtidas, eu sou capaz de ter as correspondências obtidas e agora por mínimos quadrados eu tiro a transformação que está aqui envolvida. E depois aplico essa transformação estimada a uma das duas imagens e tenho as imagens alinhadas. Aqui está um resultado. Duas imagens de ressonância magnética do cérebro. Aqui tem esta estrutura que se chama o corpus callosum. Portanto, eu tirei os contornos, obtivemos as correspondências. Tendo as correspondências obtidas, eu calculei a transformação, apliquei a uma delas e agora tenho aqui as duas imagens somadas. Aqui estão somadas antes do alinhamento, e reparem que as estruturas estão desalinhadas, e depois do alinhamento, e reparem que as estruturas passam a estar alinhadas. E se eu fizer uma diferença de imagens após o alinhamento, vocês veem que aqui nesta zona local, onde são os dois contornos, o erro é muito baixo. Isto, portanto, é no fundo uma metodologia de alinhamento local, usando a informação local. Okay? Isto tem as suas vantagens, como por exemplo é muito rápido, porque eu só estou a usar o conjunto de pontos desta estrutura e além de mais é robusto a outras zonas da imagem que provavelmente não têm nada a ver com aquela estrutura que eu tenha de interesse. Okay? Mas por outro lado, aquilo que são vantagens ao mesmo tempo podem se tornar desvantagens, como por exemplo, ok, é que esta zona aqui, se eu quisesse analisar esta zona aqui, eu ia ter um erro maior, porque esta zona já está muito afastada daquela zona local. Então aí nós fomos para outro caminho. E o caminho que seguimos foi este. Bem, vamos pegar a imagem toda, nas duas imagens, vamos levar para outro espaço modal, para o espaço de Fourier, e no espaço de Fourier nós vamos, analisando o espectro de cada uma delas, vamos estimar a rotação que está envolvida, a escala, e depois nós tiramos a translação. E foi isso que fizemos. Cá está uma imagem, paralelografia, uma, outra, antes do alinhamento, okay? E depois do alinhamento. E como vocês veem, nós temos de facto o ajuste das duas imagens. Bem, a outra linha é fazer o seguinte. O que eu vou fazer é definir uma medida de semelhança entre as duas imagens e vou otimizar. E vou otimizar mudando, tendo uma imagem fixa, a outra eu vou mexendo, ok? Até ter um ajuste mais perfeito com a outra imagem. Portanto, é um processo iterativo que tem as suas vantagens e desvantagens. Portanto, eu posso ir para mínimos locais, ok? Mas depois eu vou ter um alinhamento mais fino, ok? No fim. E aqui está um resultado. Isto com modalidades diferentes, portanto, CT e de ressonância magnética, e portanto aqui quando usa-se técnicas de imagem distintas, este processo é conhecido por fusão de imagem, mas não deixa de ser um alinhamento. E reparem que aqui eu tenho antes do alinhamento e agora após o alinhamento. E se vocês repararem pelas estruturas morfológicas, vocês veem que as estruturas após o alinhamento elas estão bem alinhadas. Isto, claro, pode ser aplicado em 3D. Nós aplicamos isto aqui neste dataset, isto é, estamos a tentar alinhar dois datasets, melhor dizendo, um em CT do cérebro e outro de ressonância magnética. O que nós temos aqui são, digamos, 8 slices, em que em cada um dos slices nós fomos a cada um dos paths, ok? E temos do dataset 1, do dataset 2, dataset 1, dataset 2. Isto antes do alinhamento. E é por isso que vocês estão aqui a ver que há este desalinhamento. Porquê? Porque eles foram obtidos em máquinas distintas e, portanto, desde logo o espaço, os datasets não estão no mesmo espaço. Porque as máquinas não estão à mesma altura, por exemplo. E de maneira que depois do alinhamento, reparem, isto é antes e agora depois do alinhamento vocês veem que as estruturas estão devidamente alinhadas. Portanto, este foi o processo de, utilizando esta técnica de minimização, otimização de uma medida de semelhança, a medida aqui foi a de informação mútua, que é muito usada nesta área, e este é uma área onde nós temos de facto muito trabalho. Finalmente, o último tópico, reconstrução 3D. Aqui o que nós queremos é fazer aquilo que nós rapidamente percebemos que conseguimos fazer com os nossos olhos. Nós olhamos para uma cena e rapidamente nós conseguimos inferir informação tridimensional. A ideia é a mesma, ok? E portanto aqui nós temos uma cena, um objeto e queremos obter a forma 3D desse objeto.
Basicamente, as técnicas dividem-se em 2 níveis, técnicas ativas e passivas. Ativas, eu vou ter alguma projeção de energia. Eu tenho um laser que está a iluminar o meu objeto, eu tenho um plano de luz, ou tenho movimento relativo, ok? E as técnicas passivas são técnicas onde eu não tenho energia ou nem tenho movimento relativo, ok? E isto é o tal princípio de triangulação que eu há bocado falei, no início da apresentação, quase. Portanto, se eu tiver um ponto em 3D, se eu tiver aqui uma câmera, eu tenho a minha imagem, tenho ali um ponto obtido no plano de imagem desta câmera, depois tenho na câmera seguinte. Claro que eu vou ter que fazer aqui um problema de correspondência, o tal matching, ok? Mas estabelecendo este matching, eu consigo definir aqui este plano. Portanto, tendo as câmaras calibradas, e eu quero chamar com isso, quero dizer com isto, calibração é saber a transformação que acontece de um ponto 3D para este ponto 2D aqui, imagem, eu sou capaz de estabelecer esta reta. Mas ponto, só esta reta, ok? Só que depois tendo outra câmara, eu consigo estabelecer a outra reta. Ora, estas duas retas vão se interceptar naquele ponto P que eu estou à procura e a partir daí eu tenho informação 3D, ok? Obviamente que eu tenho aqui um problema de matching, de correspondência, e este problema de correspondência de matching tem dois passos. Um é determinar estes pontos P e P' em cada imagem, e portanto aí eu devo ter um objeto, uma cena com pontos fortes, aquilo que são pontos facilmente determinados na minha imagem, e por outro lado eu tenho este problema de obter a correspondência, ok? Bem, mas este é o princípio, é um princípio da triangulação, que é mais ou menos aquilo que acontece nos nossos olhos, a fazer uma analogia. Depois, isto está aqui um exemplo, eu tenho uma imagem, tenho outra imagem da mesma cena, e isto foi um mapa de disparidade obtido por esta técnica. Claro que depois existe aquilo que se chama visão estéreo densa, estéreo porque eu tenho dois planos imagem. Densa porque o que isto faz, esta abordagem, é que começa por estabelecer uma correspondência entre pontos fortes, poucos pontos, estabelece essa correspondência a um primeiro nível, é capaz de fazer uma imagem, retificação de imagem, faz um alinhamento entre as duas imagens, portanto estão a ver que isto acaba por se associar tudo, fazem um alinhamento entre as duas imagens, porque depois das duas imagens estarem alinhadas, é mais fácil determinar os pontos que eu devo corresponder. Mais uma vez, fazer o image registration tal e qual, como eu disse, que chamava a atenção, que era para mais fácil determinar as diferenças ou as semelhanças. E a partir daí eu faço a triangulação. O que acontece é que nós queríamos aplicar isto em estruturas anatómicas. E nós, felizmente, no nosso corpo, nós não temos pontos fortes, nós não temos vértices, ok? E uma das técnicas que nós desenvolvemos foi usar o space carving, que é escavação temporal. No fundo, o que faz é considerar que o meu objeto de interesse está dentro de um cubo, ok, constituído por voxels, os tais elementos mais simples. E depois eu tenho um conjunto de imagens à volta do meu objeto de interesse, ok? E o que eu vou fazer é checar em cada uma destas imagens e ver se de facto o cubo que está, o voxel que está no meu cubo, se existe ou não existe. Se existir ele fica, se não existir ele é retirado. É quase como se eu pegasse num bloco de granito e agora o escultor começasse a escultar, a fazer escultura no meu bloco de granito até eu ficar com o meu objeto final, ok? A nossa abordagem foi depois, desde logo a estrutura de dados foi distinta para a abordagem que existe no estado da arte e depois também esta analogia de tira ou não tira, nós começamos a fazer uma abordagem a dividir o cubo em subcubos e por aí adiante. E aqui está um exemplo. Portanto, que é, no fundo, a mesma técnica que estava no meu primeiro slide, onde eu comecei a introduzir o que era a análise de imagem. Portanto, eu tenho aqui um conjunto de imagens, ok, que foram obtidas com uma câmera, com o objeto a rodar, e portanto isto é uma técnica classificada como técnica ativa, porque eu tenho um movimento relativo. Aqui são os voxels que ficaram do tal cubo inicial, e depois a partir daí eu consigo extrair a superfície, ok? Pronto. E em termos de conclusões, portanto, esta área da análise de imagem, como vocês estão a ver, infelizmente para nós, o que acontece é que os algoritmos são muito dirigidos à aplicação em causa. Portanto, não há um algoritmo de segmentação que resolve os problemas todos de segmentação, não há um algoritmo para seguimento de movimento, não há um algoritmo para seguir, para fazer alinhamento de imagem. O que acontece é que tudo é muito dependente da aplicação. E de maneira que todo o conhecimento que eu tenha sobre os objetos que estão nas minhas imagens, daí vêm as ciências que estão relacionadas, como a biologia, a medicina, a mecânica computacional, a matemática, eu posso introduzir esse conhecimento nas minhas frameworks computacionais e facilitar a vida dos meus algoritmos. No fundo é isto que se consegue fazer e que se pretende fazer. Claro que, como eu disse, com o Deep Learning e com o Big Data, o que se consegue fazer é ultrapassar muitas destas barreiras, porque eu consigo tanto pegar numa rede que é tão poderosa, que é tão profunda em camadas, e depois com tantos
tantos conjuntos de dados para treinar aquela rede, que ela quase que aprende à bruta e, portanto, quase que depois é muito mais resolve um problema e depois se eu vou lá treinar para outro, ele resolve outro problema. E de maneira que, em trabalho futuro, portanto, o que eu pretendo com os meus alunos, e obviamente depende do interesse dos meus alunos, em particular, é seguir esta linha, no fundo, aplicar, continuar a utilizar técnicas de imagem tradicionais e agora começando a juntar cada vez mais deep learning, desde logo porque é uma imposição dos meus alunos, digamos assim. No fundo, obter modelos mais realistas, portanto, modelos onde se utiliza a informação de diferentes modalidades de imagem sobre o mesmo objeto, para ter modelos mais poderosos e mais robustos. Depois também, em termos de aplicação, de facto, a área médica é uma área que me é cara, e eu acho que é de todos, cada vez mais. Mas, no entanto, agora eu estou a ir numa linha também, a entrar o trabalho numa linha, que é em termos de trabalho de vigilância, aplicações em vigilância. E isto segue na linha deste projeto que está aqui referido, que é o projeto Bosch Safe Cities, que é um consórcio UP-Bosch, que depois tem a parceria com a INEGI e também com a Câmara do Porto. Isto é uma das primeiras apresentações externas que estamos a fazer deste projeto. Portanto, isto está dividido em 6 subprojetos, como estão aqui a ver. Eu sou o responsável na FEUP, responsável UP pelo projeto de Smart Sensors, portanto, o subprojeto Smart Sensors. No fundo, o que vai fazer é, vocês estão a ver a dimensão do projeto, que é considerável, e onde nós temos a contratar muita gente, que é a grande dificuldade que agora estou a ter, é contratar bolseiros para este projeto. Mas o subprojeto onde nós estamos a trabalhar, que é o tal de sensores inteligentes, no fundo o que nós estamos agora já a usar sensores típicos de sistemas de vigilância, de imagem, mas também de som, para tentar, por um lado, conhecer o que está acontecendo na cena, para tentar analisar o que está acontecendo na cena, desde logo, por exemplo, aqui nesta imagem se vê mais ou menos quantas pessoas é que aqui estão, mas também detectar, por exemplo, clusters, grupos de pessoas que estão-se a juntar e isso está a ser suspeito, a ter movimentos suspeitos de pessoas, carros que também que estão a entrar numa rua que não deviam, ou então estão a ter uma velocidade distinta que pode indicar perigo, e portanto, numa tentativa de analisar a minha cena em runtime e a partir de estratégias de inteligência artificial, e, obviamente, processamento de sinal, imagem e som, e depois fundir essa informação que vem dos sensores de som, mas também dos sensores de imagem, porque, por exemplo, os sensores de som podem detectar uma explosão, barulho de uma explosão, fazer a triangulação, determinar onde é que está, estimar onde é que está essa fonte sonora e, a partir daí, mandar as câmeras olharem para lá para ver se eu consigo detectar o que é que aconteceu ali, através de informação visual, porque a informação visual é muito mais rica. E, portanto, esta informação é então agrupada nos outros subprojetos para tentar ajudar a tomada de decisões de decisão das autoridades. Este é um projeto que começou o ano passado, portanto nós estamos agora, digamos, a entrar na fase de produção deste subprojeto e, portanto, é uma área, de facto, que é nova para mim, mas que é muito promissora e eu até acho que agora, como já falei, com o Covid ainda vai ser mais promissora, porque eu estou convencido que nós vamos ter as câmaras a ver quase as nossas faces e a analisar a temperatura e mais do que isso. E neste projeto, como eu já referi, a dificuldade tem arranjar bolseiros, portanto se alguém estiver aqui a participar a assistir a esta palestra e se estiver interessado em trabalhar nestes tópicos de imagem e edição, nós temos 3 bolsas de mestrado e uma bolsa de doutoramento ainda disponível para este mestrado, para este projeto. E fazendo agora um bocadinho de marketing e também os agradecimentos, portanto agradecer às instituições que têm vindo a financiar todo este desenvolvimento com os meus alunos, que são estes, estão aqui neste slide. Portanto, eu tenho tido a sorte e o privilégio de trabalhar com gente extraordinária, e portanto isto aqui eu estive hoje a contar, isto já dá 70 pessoas que têm vindo a trabalhar comigo nestes últimos anos. Isto também mostra que eu estou a ficar cada vez mais velho, mas também mostra que mesmo na Faculdade de Engenharia, tendo excelentes colegas que estão a trabalhar também nestas áreas, continua a haver, os estudantes continuam a serem cativados por estas áreas e, portanto, é o que mostra o interesse desta área. Em termos do marketing, começa aqui. Portanto, isto é uma revista que eu fundei com a Tellers and Francis, que se iniciou em 2013, em que aborda a imagem e visualização. É publicada agora
relembro que tive a reunião com o professor Sebastião, quando ele era diretor da Faculdade de Engenharia, quando lançamos esta revista. Portanto, ela já vai no 7º volume, tem 6 números, agora tem 6 números, começou por ser 4 números, já vai em 6 números anuais. E agora, este ano, eu passei a ser editor-chefe desta revista que está aqui, que é uma revista já com mais de 20 anos, que tem fator de impacto easy, é uma das revistas mais tradicionais na área da biomecânica. Eu diria que tem cerca de 600 submissões por ano. Portanto, foi um privilégio ter sido escolhido num processo competitivo para ser editor desta revista. E isto que está aqui é uma série de livros que eu lancei com o meu colega, o professor Renato Natal Jorge, que é um colega do departamento. O professor Renato trabalha na área de biomecânica. Há aqui uma fusão, uma ligação muito forte entre a imagem e a biomecânica. O professor Renato essencialmente trabalha em simulação computacional. Para fazer simulação computacional por elementos finitos, por exemplo, eu preciso da geometria das estruturas. Ora, estruturas bio, preciso de exames de imagem médica, preciso obter a forma 3D. Portanto, esta ligação deu origem a esta série de livros que nós estamos a publicar com a Springer, que já é indexada pela Scopus, já tem mais de 30 volumes publicados, e ela começou em 2012. Depois, e isto já estou quase no fim da minha apresentação, eu e o professor Renato e outros colegas, nós tentamos estabelecer um networking associado a esta área da biomecânica e da imagem. Temos conferências que são nossas e temos outras conferências que são organizadas por outros colegas que depois nós candidatamos a organizar. E esta associado, o Congresso Ibero-Americano de Path Recognition, que vai ser organizado aqui por mim este ano no Porto, ou ao ano, nós agora vamos ver como é a situação do Covid vai evoluir. Mas para além de organizar conferências em Portugal, nós também organizamos conferências fora. E pronto, e era isto que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção, obviamente que fico disponível para todas as respostas, para todas as perguntas. Muito obrigado, professor João Tavares. Eu ia lhe pedir se despartilhava, digamos assim, o ecrã. Como é que ia fazer, mas está aqui meio bloqueado. Se calhar não consegue anular daí desse lado. Eu acho que já vou conseguir. Eu acho que... Já consegui. Ok, já. Bom, só me resta agradecer esta grande palestra. Eu se calhar ia pedir às pessoas que têm o microfone ligado se desligavam, estamos a ter feedback. O microfone ligado se desligavam, estamos a ter feedback. Bom, penso que já toda a gente desligou, acho que já não temos feedback, o que é ótimo. Bom, nós podemos fazer isto de duas formas, ou cada um pede a sua vez para fazer perguntas, ou escrevem as perguntas no bate-papo e eu faço a pergunta, não sei como quiserem. Eu penso que o professor João Tavares responderá da mesma forma e com a mesma sabedoria para qualquer uma delas. Não sei se alguém quer colocar a primeira questão. Bom, tenho aqui já o professor Sebastião Feio a querer fazer uma pergunta. Força, professor. Professor, tem que ligar o som, Ligar o microfone. Ok. Agora já está. Professor. Bem, eu não vou fazer pergunta nenhuma, mas queria primeiro reconhecer, não é agradecer, porque essas coisas não se agradecem, ao Fernando Moreira e à equipe que o ajuda, o notável trabalho que tem feito de trazer colegas distintíssimos para falar em nosso benefício e em benefício de todos os que gostam de ouvir. E neste caso particular, depois os seguintes, esta semana, uma semana notabilíssima, tem 5 pessoas excepcionais, não é, de facto, mas hoje falo só do João Tavares. Eu não ia comentar coisa nenhuma, mas ele é que comentou, e portanto, de facto, quando eu fui diretor da FEUP, tive ocasião de contactar com o João muitas vezes e apreciar, ele é mais novo, é de geração abaixo da minha, não é? As imensas qualidades que ele tem e o currículo e o trabalho excepcional que tem feito não me admira. Eu tenho seguido e portanto,
o caso da revista, recordo muito bem as conversas que tivemos a respeito da revista, e já agora, João, o projeto Bosch nasceu de uma grande atividade que a professora Maria João Ramos, Sim, escritora da época, sim. desenvolveu. Sem dúvida, sem dúvida. Satisfeitíssimo de ver o sucesso que está a ter e a capacidade que está a ter de desenvolver trabalho. E agradecer-lhe a disponibilidade por nos vir trazer um tema fortíssimo, importantíssimo, de imensa complexidade, como é evidente, para a generalidade das pessoas, de imensa complexidade, mas com um enorme impacto nas nossas vidas, não é? Eu trabalhei um bocadinho, não com tanta profundidade na área enfim, numa das áreas que é também da inteligência artificial, desde logo na lógica difusa, na fazer análises e nas redes neuronais, naturalmente, mas claro que o vosso trabalho está muito para lá disso. Mas eu faço-lhe uma pergunta muito breve. No meio de toda esta complexidade, muitas vezes nós usamos coisas simples. Você falou, por exemplo, no uso das redes neuronais na análise de imagem. Quantas camadas é que usa intermédias? Tem toda a razão, professor, que não podia deixar de ser. Geralmente é o mais simples. É o mais simples. Agora, com o Deep Learning, é que de facto vai-se para situações mais complexas, mas também eu quase, também sendo um bocadinho provocatório, é quase para justificar a utilização das Deep Learning, porque não há dúvida que muitas das vezes o modelo mais simples é aquele que resulta e que até deve ser usado porque tem menos recursos computacionais, desde logo e por aí adiante. E tem uma grande vantagem, é que se entende. Pois, exatamente. Porque quem vai utilizar, se eu passar uma framework para um médico, ele quer saber como é que aquilo dá resultados, não é? E isso é uma grande dificuldade da Deep Learning, e por isso é que agora ela está a aparecer, por exemplo, o Self-Explaining Deep Learning, que as próprias redes tentam se explicar como é que chegam aos seus resultados, porque senão o médico não vai comprar aquilo, não é? E, portanto, sem dúvida que os modelos simples, esse eu diria que devia ser o objetivo guia para cada um de nós, não é? Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu agradeço muito. Tenho que dizer publicamente que a sua equipa reitoral foi, de facto, importantíssima no projeto de Bosch. Eu lembro-me que na primeira reunião onde eu tive, estava ainda a discutir o projeto de Bosch, a vice-reitora foi de facto um papel importante, porque eu pensei que aquilo, confesso, que ia ser quase impossível levar a bom porto tanta gente diferente, tantas sensibilidades distintas e tudo, foi de facto um trabalho notável da equipa reitoral anterior. Alguma questão, professor? Eu não. Professor Sebastião, mais alguma questão? Não, muito obrigado. Obrigado. João, há aqui uma questão aqui no bate-papo que pergunta se existe algum sistema de classificação através de visão por computador de aço, digamos assim. O que existe muitas aplicações de técnicas de processamento de análise de imagem para análise de estruturas de aços, de materiais, em ciências de materiais, não só ácidos, ligas e por aí diante, que e nós também temos, isto foi só um exemplo, que permitem classificar as estruturas e, obviamente, classificando as estruturas, eu posso classificar o material. Sim, é de facto uma área de muita atividade. Ok, eu não sei se o Manuel Rebolinho quer colocar mais alguma questão ou se ficou esclarecido. Não fiquei esclarecido, eu guardei, boa tarde agora, guardei aqui o contacto, provavelmente eu depois vou contactá-lo para tentar trocar mais alguma informação, caso seja possível. Obrigado. Claro que sim, será bem-vindo, claro que sim. Já agora... Eu não disse no fim da minha apresentação, mas até porque o tempo já era longo, mas obviamente que eu estou aberto e interessado e disponível para todas as colaborações, é assim que se consegue fazer ciência, é assim que se consegue evoluir, portanto, obviamente que este trabalho todo que está ali tem sido feito com os meus colegas, com os meus alunos, mas também com montes de colegas, com montes de colaborações, portanto, eu não pus um slide com os colaboradores por duas razões. Uma porque estava ainda a alongar mais e por outra porque eu ia de certeza esquecer-me de algum colaborador e para disseram é sempre algo que era complicado. Alguma questão? Se não há, eu vou-lhe fazer uma questão e até em jeito um bocado de provocação, porque acho que também estas coisas fazem parte, que é o seguinte.
naquele último projeto que apresentou, no desenvolvimento daquele tipo de sensores, no fundo, para grandes multidões, para perceber a forma como aquilo está a funcionar, como é que isso depois está coberto pela proteção de dados? Isto é a primeira questão. E a segunda questão é se isso não nos pode levar um bocado àquele sistema de classificação social como a China está neste momento a desenvolver, com base precisamente nessa avaliação e visualização das pessoas no seu dia-a-dia. Pois, isso é de facto uma provocação muito assertiva. De facto, nós estamos com essa dificuldade. Eu acho que a sociedade está com essa dificuldade, não somos nós, a sociedade, não somos nós aqui neste projeto. Porque nós vamos ter que, isso vai depender obviamente da sociedade. Se eu estiver na Ásia, na China, por exemplo, eles usam a informação toda pelo bem da sociedade e, portanto, o individual é ultrapassado pela sociedade, pelo coletivo, não é? E aqui nós, se calhar, eu diria que na Europa nós estamos com um exagero de proteção dos dados individuais, que se calhar vai ter que ser alterado agora até por causa do Covid, porque nós vamos ter que pesar esta questão entre o que é individual e o que é coletivo e o que é que se propõe a quê. Agora, o que é que nós estamos a tentar fazer? Que é, nós, obviamente, que se nós estamos a fazer um desenvolvimento no âmbito deste projeto e outros, que isto já está em linha, já está, portanto, nós agora tivemos um projeto imobilizador que também vai ser aprovado, muito nesta linha também, e onde temos mesmo este problema. E já estamos a montar outra candidatura também com a Bosch, que também vai nesta linha com o mesmo problema, que é, eu vou ter câmaras que estão a obter, e não só câmaras e sensores de som, por exemplo, que estão a obter dados biométricos das pessoas, não é? Que estão em jogo. E, portanto, o que é que acontece? A informação tem que ser anonimizada, não é? Portanto, eu tenho que anonimizar. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer é, logo na própria câmara, eu ter um algoritmo que tire todos os dados que são referentes a uma pessoa. Por exemplo, a face seja logo retirada da imagem. Portanto, a partir daí, por exemplo, eu tenho uma câmara que tenha também alguma capacidade de processamento, alguns algoritmos, e seja capaz, em vez de estar a passar a informação que é obtida pela câmara, da imagem, eu detecto, por exemplo, a posição do centroide de um objeto que está lá. Ou a velocidade, por exemplo, vem a características de mais alto nível, que não me caracterizam automaticamente a pessoa que está ali. Obviamente que se eu souber quando é que foi o dado foi obtido, não é? E souber em que espaço é que aquilo está, eu sou capaz de chegar a fazer um mapa e saber qual era a pessoa que lá está. Isso, pronto, mas não há volta a dar a isso. Agora, o que nós estamos é de facto a tentar tirar das imagens, e o mais cedo possível, isto é, junto à parte do sensor, da aquisição dos dados, tentar tirar tudo aquilo que são dados biométricos, tudo que são dados pessoais da pessoa, deitar fora, para nem sequer ser gravado as imagens e passar a partir daí informação de mais alto nível. E, portanto, estes algoritmos todos passam a estar no processamento da própria câmara. E, portanto, tudo que vem depois na rede já são dados, é velocidade, é posição, é por diante. Já não há nada que seja particular àquele sujeito. Mas, de facto, é uma grande dificuldade que estamos a ter. Mas isto, mesmo agora, por exemplo, esta história da utilização dos drones para nos dar os avisos que temos de estar em casa e que estamos em... Eles só foram para o ar agora mesmo, porque eles também estavam impedidos de ir para o ar, por causa disso, porque também têm câmaras. E, portanto, isto é muito mais alto nível, não é? Uhum. Pois, quer dizer, esta minha provocação tinha a ver até com uma questão, é que pode-se utilizar o sistema para ver se há um tumulto, mas, por exemplo, seria interessante era ver quem era a pessoa que estava a começar o tumulto, não é? Ou então tentar, junto de uma grande multidão, tentar perceber se há algum foragido ou uma coisa qualquer. Portanto, isso já obriga ao reconhecimento facial e à comparação, não é? Portanto, isto tem aqui é um pau de dois bicos, não é? Quer dizer, se queremos ter tudo automatizado e ter a sociedade, entre aspas, um bocadinho controlada e expurgada dos problemas, também temos que viver depois com estas questões, não é? Isso vem completamente em linha do que nós estamos a pensar. Portanto, por exemplo, uma das aplicações que nós vamos ter é detectar crianças perdidas numa cidade. Uhum. É? E aí coloca-se, mas nós temos a criança, não é? Tem essa personalidade. Como é que vamos? Mas é importante detectar que temos ali uma criança perdida, ou um idoso com problema neurológico que não é que está perdido também. Sim. O que é mais importante? A sua proteção dos seus dados ou reconhecer que está ali um idoso e que precisa de ajuda? Portanto, é por isso que eu digo que isto é um problema de mais alto nível, não é? Que está a ser colocado na nossa sociedade. E agora isto depende muito da nossa cultura, não é? Da nossa tradição e da nossa cultura. Se nós formos para a Ásia, mas para a China não há problema nenhum, quer dizer, coletivo está à frente de tudo. Aqui não. Agora, nós já nas nossas reuniões, nós estamos sempre
com cuidado a isso, portanto estamos a desenvolver uma framework, uma plataforma que só pode ser vendida na Ásia, não é? Por exemplo, ninguém vai comprar porque ninguém vai pôr até porque, por exemplo, há coisas que, isto é uma abordagem, portanto aquilo estava a dizer, a abordagem da questão de anonimizar os dados, mas a outra questão, outra abordagem, outro caminho que nós estamos a seguir é, nesta nova candidatura que nós estamos a montar, neste novo projeto, estamos a ir buscar gente do direito do trabalho, gente da psicologia, ok? E depois já sabemos que vamos ter que envolver os sindicatos e esse tipo de coisa, e portanto aquilo já não vai ser, o problema que as pessoas têm é que aquelas imagens estão a ser controladas. Não é? Se eu puser, e aí o projeto vai nessa linha para ambiente industrial, e portanto a pessoa vai pensar, o operador vai pensar que está a ser controlado, que a sua performance está a ser controlada, e nós vamos mostrar que não é assim, não tem que ser assim, nós estamos a mostrar, a ver se, por exemplo, ele está a assumir durante a sua atividade laboral, se ele está a assumir posturas incorretas do corpo, e portanto ele depois vai ter um problema mais grave, e portanto vai-nos ajudar a evitar isso, e portanto isto tem que ser negociado, tem que ser conversado, temos de ter os sindicatos, temos de ter as próprias, todos os envolvidos a participar nisto, porque senão as pessoas pensam, não, isto é um sistema, é um Big Brother que vai me controlar, não é? É um polícia invisível. No fundo, isso vai ser mais um projeto político do que um projeto tecnológico, não é? Nos limites, acaba por ser um bocado isso. Já agora, eu já estou a falar há muito tempo e não é esse o propósito destas reuniões. Temos aqui mais uma pergunta do António Moreira, da Universidade de Aveiro, que diz: tem algum trabalho desenvolvido na robotização inteligente de exoesqueletos? Não, mas há colegas que têm, mas eu não tenho. Não, eu tenho a análise da massa e isso, mas numa área de biomecânica, portanto eu nunca liguei a isso ainda, não. Ok. Mais alguma questão que alguém queira colocar, que queira abrir o microfone? Ou não, ou que queira escrever? Bom, João, parece que as pessoas ficaram satisfeitas com a palestra. Eu pessoalmente fiquei muito, e vou terminar como comecei. Eu não conhecia o João pessoalmente, conhecia-o só virtualmente e que tenho feito o acompanhamento da carreira. Mas sinto sinceramente que apesar de não o conhecer pessoalmente, que já o conhecia pessoalmente por aquilo que vou vendo e agora por esta apresentação, só veio de encontro àquilo que eu tinha pensado que seria esta palestra, portanto, pela dimensão intelectual, cultural, científica que o João tem e que trouxe aqui para o contributo que deu a esta nossa segunda semana virtual. O que é engraçado é que estas coisas, destes problemas, geram-se oportunidades. Portanto, esta pandemia, no fundo, colocar as pessoas todas em casa, fez com que fosse possível ter no mesmo espaço pessoas de tão diferentes geografias e de perfis e de qualidade e de áreas, o que permite enriquecer-nos a todos, não é? Quer dizer, os mais novos, os mais velhos, os alunos, os professores, aqueles que possam vir a assistir de outras áreas que não têm nada a ver com isto, mas que podem não perceber quais são os modelos matemáticos aplicados para este tipo de situações, mas percebem a utilidade e percebem, e, portanto, isto no fundo é que é, na minha perspectiva, divulgação de ciência. Portanto, Sim. Isto no fundo foi uma sessão perfeita, na minha perspectiva, para fazer a divulgação de ciência. Pronto, fica já aqui o repto, vou chateá-lo mais vezes para fazer mais coisas, não já porque estas coisas é preciso haver algum descanso, mas vou chateá-lo futuramente para fazer mais coisas, e não só virtual, mas também quando conseguimos voltar às instalações e como estamos do outro lado da rua, irei com certeza convidá-lo para estar presente connosco. Tenho a certeza que o professor Sebastião Feio o irá receber de braços abertos, tenho essa certeza, e nós também todos, e obviamente que podemos fazer aqui algum tipo de contributo para alunos de mestrado, etc., possam querer colaborar nessas áreas, será sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado, João, e obrigado a todos. Já agora o Sr. Reitor quer fazer mais um comentário. Já agora. Deixa para dizer ao João que naturalmente pode já desde hoje, mas a 2 metros de distância, dar um abraço de 2 metros de distância, que eu já estou no meu gabinete a trabalhar a partir de hoje. De maneira que regressei ao trabalho hoje. Não é? Pronto, agradeço a todos. Muito obrigado, Sr. Reitor. Agradeço a todos a presença e amanhã vamos continuar esta semana com uma figura incontornável em termos nacionais, que é o professor José Tribolé do Instituto Superior Técnico. Portanto, estão todos convidados. Mais uma vez, João, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado a todos. Muito obrigado, Fernando. Foi um gosto. Yeah.